Vamos movimentar a nossa reportagem mais uma vez. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o governo busca novos mercados para produtos brasileiros após as tarifas impostas por Donald Trump. O André Anelli, direto de Brasília, volta ao vivo a conversar conosco. O que mais, Anelli, o ministro falou? Sim, Soraya, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que no passado, cerca de 20 anos atrás, esse tarifaço determinado pelo presidente americano Donald Trump seria devastador para a economia brasileira, porque naquela época, cerca de 25% das exportações tinham como destino os Estados Unidos, enquanto hoje, cerca de 12% tem como destino o país governado atualmente por Donald Trump. Portanto, a participação americana nas exportações brasileiras é menor do que de 20 anos atrás, resultado da diversificação de clientes, de mercados consumidores internacionalmente. Inclusive, foi isso que o ministro Rui Costa acabou afirmando em entrevista à Rádio Princesa FM. Ele disse que o Brasil continua buscando aprofundar parcerias mundo afora, no sentido de fazer com que as exportações brasileiras para os Estados Unidos sejam absorvidas por outros destinos, principalmente com China e Índia, que são os países que possuem atualmente as maiores populações no mundo, e que esse trabalho tem sido, então, intensificado. Por fim, o ministro disse ainda que, apesar de esse trabalho de busca por mercados consumidores novos ainda estar em andamento, por enquanto, os preços internos aqui no Brasil devem cair, principalmente para a carne bovina e também para o café, que são dois produtos altamente exportados para os Estados Unidos, mas que não tiveram exceções no tarifaço e que, portanto, vão ter essa tarifa de 50%, encarecendo bastante a chegada desses produtos lá para os consumidores americanos, o que deve aumentar a oferta interna aqui no país, fazendo com que, então, os brasileiros tenham acesso mais facilitado, mais barato a esses produtos. Soraya. Agora, Anelli, ainda falando de produtos brasileiros, o que o governo planeja fazer com as frutas que iriam ser exportadas para os Estados Unidos? Sim, Soraya, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro, disse que uma das análises nesse momento do governo federal é aumentar o percentual de fruta em bebidas industrializadas, a exemplo de refrigerantes. O ministro não deu detalhes de como isso poderia acontecer, disse que ainda é uma medida embrionária que está em fase de estudo por parte do governo federal, mas a gente relembra que refrigerantes como, por exemplo, de laranja, de uva, tem um baixo percentual de uva neles, cerca de 2, 3, 5% no máximo, e o governo federal então avalia formas de regulamentar o percentual de mistura nessas bebidas, de forma também a absorver aquela produção que teria como destino os Estados Unidos, mas que deve acabar ficando aqui no Brasil. A gente relembra ainda que nesse contexto, o suco de laranja, a polpa de laranja, foram parte das exceções, então, dos Estados Unidos e não devem contar com esse tarifaço de 50%, só que mesmo assim o Brasil já vê uma possibilidade, então, de segurar uma parte dessa produção no sentido de fazer com que haja demanda suficiente para atender os produtores e não provoque, então, uma quebra nos preços, inviabilizando o cultivo dessas frutas. Soraya, Nonato. Tá certo, Anelli, obrigada pelas suas informações. Até já.